falando em pacote, né? Deixa eu mostrar dinheiro, gente. E que eu acho que ainda esses reais ainda valem, né? Eu tenho um real aqui para comprar um pão de queijo quando eu chego no aeroporto. Tomara porque que é isso mesmo. é isso que eu fui, tava R$16 um pão de queijo. Pão de queijo, ninguém merece. É isso mesmo, pode continuar guardando. Tá, mas assim, ó, o que eu quero falar do dinheiro e a saúde mental é que em torno de 80% das pessoas são endividadas, gente. Pois é. 1% da população retém as maiores riquezas na população mundial. As pessoas, se você estudar, tem um Netflix, tem um documentário muito bacana que é Explaining Money, explicando dinheiro. Eles falam, as companhias de cartão de crédito fazem estudos, tem uma lá que eles explicaram 10 mil estudos para ver como eles vão conseguir, isso é uma marca de cartão de crédito, como eles vão conseguir que você gaste mais. Como é que é o teu perfil de gasto, né? Como é que ele vai mudar ali enfim, uma série de coisas. Em torno de 80% das pessoas são endividadas. Mas o que a gente fala de dinheiro, gente? A gente não teve educação financeira. Pois é. Os casais chegam cada um com a sua educação financeira de casa. Às vezes é um baita de um conflito. A maioria dos casamentos acabam por problemas financeiros. Não é que faltou amor, não é que faltou respeito, é que às vezes é tão desgastante. Então a gente precisa levar em consideração, né? E eu recomendo, quem for fazer psicoterapia de casal, converse com um psicoterapeuta que também tenha ido estudar sobre finanças. Para compreender. Estudar a questão financeira. Até tem um livro aqui que ele é meio antiguinho, mas que eu adoro, Assis Formas, né? Porque a questão financeira, eu lembro uma vez eu atendi um casal de mulheres, que uma delas era uma professora de muitos anos, muito bem sucedida, com a consultoria dela e tudo, e ela pensava muito se ela ia se separar, porque a sua parceira não tinha ambição nenhuma. E ela se preocupava, meu dinheiro não vai dar para as duas quando a gente se aposentar. Pois é. Então, assim, grana é importante. E com 50 anos, 50 e poucos, a gente ainda tem muito potencial para fazer dinheiro. E se a gente aprende a guardar, a como pagar débito, a como investir. Mas a gente precisa se educar para isso. Porque isso vai te dar a liberdade de poder separar ou não, de poder ter férias, de poder ter uma aposentadoria bacana, sabe? Então, assim, quem ainda não salvou, né? Agora é a hora de aprender. E às vezes precisa ela tomar iniciativa, né? Para que o parceiro também venha. Porque às vezes o homem só tá naquele papel de que ele teria que saber como é que faz. Sim. Tem isso também, né? Isso também. Faz aí. Então, e a vergonha de não saber. Então, quando ela começa a estudar, aprender, dá a possibilidade também a esse parceiro, parceira, a aprender. Querida, eu não tô vendo comentário, eu não tô vendo pergunta nenhuma, então eu tô aqui conversando. Não, o pessoal tá dando, o pessoal tá acenando, alguém tá mandando. Miriam, boa noite, querida. Boa noite. Algumas pessoas estão dando um joinha, estão dando um like, estão mandando uns coraçõezinhos desde o início. Nós colocamos falando para as pessoas mandarem suas perguntas, né? A gente tem. Eu queria te perguntar, você falou de uma das coisas que a gente conversou, né? A saúde mental, cuidar do corpo, cuidar do cérebro, cuidar da mente. Também não quero tomar muito seu tempo. Eu queria compreender como é que é esse trabalho, até porque eu quero que você tenha a oportunidade de falar do trabalho que você faz. A gente, assim, o seu trabalho aqui é indiscutível. Como é que é
como é que é esse trabalho que você faz com a mulher na menopausa? Só para compreender um pouco, até para as pessoas conhecerem como é que você trabalha. Sim. A live está excelente. Obrigada, Miriam. A Miriam é uma querida lá da comunidade. Boa noite, Miriam. E, pois é, olha, o que a gente faz, eu não tenho muitos pacientes de longa data, de psicoterapia muito longa, né? Então, assim, eu trabalho bastante com a psicoterapia breve e eu costumo ter uma sessão de 1h30 com os pacientes novos, para a gente entender a pergunta ali de um homem, para a gente entender o que aquela mulher está precisando. E daí nessa consulta é realmente assim um sistema de suporte mesmo. Médico, bom, vamos ver o médico para eu te indicar, vamos ver que coisas, o que teu médico já te falou, o que está baseado em ciência, o que está no achismo ali, né? Vamos ver se talvez mereça investigar melhor. Mulheres que às vezes têm medo da reposição hormonal, vamos ver, talvez o médico não explicou para ela, né? Então tem material escrito que eu compartilho. Então assim, é realmente 1h30 de entender essa mulher, e daí a gente vê se ela vai para uma psicoterapia de 1 vez por semana, a cada 15 dias. Tem mulheres que eu faço acompanhamento 1 vez por mês, né? Tem mulheres que eu faço um pacote de 10 sessões para a gente fazer como uma mentoria. Sim. Então assim eu consigo ter uma visão mais individualizada de cada. Porque muitas das mulheres que me procuram já têm o seu psicoterapeuta, né? Já fazem a sua psicoterapia lá 1 vez por semana, e às vezes elas precisam de uma orientação. É como a caixa, né? Eu vou usar aqui, gente, eu tenho martelo e a furadeira, né? Como é que eu tô usando isso? Daqui a pouco tá querendo botar martelo em tudo, a reposição hormonal em tudo. Sim. Né? E às vezes a gente precisa dessa delicadeza e uma visão geral, alguém que consegue ajudar a olhar essa pessoa, a vida dela, e vamos parar e ver qual é a tua meta de vida daqui para frente. Sim. Nunca pensei nisso, porque a gente está no modo sobrevivente, né? Eu disse, gente, mas para a gente poder chegar em algum lugar, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Então, isso são coisas básicas, mas que a gente precisa de um olhar e precisa pegar na mão de alguém, porque às vezes essas mulheres chegam sem esperança, que elas já passaram por tantos médicos. Então, quando eu falo da caixa de ferramenta, é essa mulher tomando de volta esse poder que ela tem de cuidar da sua saúde. E aqui uma pergunta, né, do Fernando: qual o papel de um homem na convivência, apoio, acolhimento? Primeiro, eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Então, assim, Fernando, ali no meu Diário Menopausa, no link da bio, não olha agora, depois que acabar, tá? Tem um material que eu fiz em colaboração com o Dr. Drauzio Varela, que são 9 passos bem claros, assim, para ajudar os homens a lidarem com a questão da menopausa. Porque eu vou te dizer, muitas vezes a mulher não sabe o que está passando na cabeça dela. Como é que o homem vai saber? Pois é. Não deixa de me surpreender que em 2024 as mulheres não têm educação sobre a questão hormonal. A gente ainda acha que estrogênio e progesterona são para procriação. Os médicos ainda cuidam, eu não vou dizer os médicos, tem médicos maravilhosos, mas os profissionais de saúde, lá no pós-guerra, gente, isso é histórico, tá? No pós-guerra, quem é que patrocinou os cursos de medicina? Big Pharma. Big Pharma fez todo o currículo baseado em quê? Na doença, e aqui o remedinho para você. Pois é. O Ozempic agora, maravilhoso, gente, ele realmente emagrece. Mas as pessoas, a depressão, a ansiedade, qual foi a causa? Que tem toda uma indústria alimentícia que vende um iogurte de criança aqui nos Estados Unidos, que pode dizer all natural, todo natural, porque não é regulamentado. A pessoa pode botar que é all natural, que tem produtos que causam câncer. Então, é uma indústria alimentícia, uma indústria farmacêutica que
foi desenhando a forma como nós lidamos com a saúde. O buraco é bem embaixo, gente. Então vem um exemplo que realmente, se a pessoa já tentou de tudo e não conseguiu, conversa com o médico, com acompanhamento, mas não é uma coisa que ela vai poder usar a vida inteira, né? Pelo menos não se tem estudos de longo prazo até o momento. Mas qual foi a causa? O que faz essa pessoa ter tanta fome? Os próprios alimentos, eles são feitos para a gente ter mais fome. Ter mais fome. Você come pão branco, aquela geleiazinha ali e um suquinho de laranja, gente, você vai ter fome o dia todo. Agora, como um abacate com um ovinho mexido e me diz se tu vai ter menos fome. Tu tá alimentando os teus hormônios. E daí nisso os homens podem ajudar. Se os homens entram e eles também ficam curiosos sobre a saúde. E a mulher fica curiosa sobre a sua saúde. Porque a saúde, ela foi colocada de uma forma que, assim, a mulher vai no médico, ela não tá entendendo o que está acontecendo. Dela vai em outro, dela vai em outro, dela vai em outro. 59% das mulheres, em uma pesquisa do VNID, saem da consulta médica se sentindo desrespeitadas, se sentindo afrontadas mesmo. A minha médica daqui, que eu adoro ela, sabe quantos minutos foi a minha primeira consulta com ela? 10. 19. 19, quase. Eu fui muito radical, mas 19 já é baixo. Imagina. Caramba. Consulta de menopausa, não como você existe isso. Deve ser uma hora e pouco, né? Os médicos do SUS têm médicos maravilhosos, gente. Mas eles têm que entregar volume. Senão, eles recebem muito pouco. Eles têm um monte de vários, né? Não todos. De conta para pagar da bolsa escolar. Então, assim, tudo é feito de uma forma que o sistema é feito. Aqui no Canadá, é por ordem. O médico tem que ver, tipo, 40 pacientes por dia. Como é que tu vai dar atenção para 40 pacientes? Uau! 40? Não dá. Dá para ser mais de 15 minutos, gente. Né? Então, a minha era 19, ó, eu tô aqui, ó. Mas eu orientei. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer com as mulheres. Vamos orientar para essa consulta e o que tu vai perguntar. Já vai ali com teus exames de sangue, aqui, ó. Mas já sabe que esse é o normal, tipo a minha, né? Agora eu consegui uma ressonância, uma ultrassonografia para minha tireoide, mas ela não ia me dar. Eu disse, amorzinho, toca aqui, vamos lá, que tá na hora de pegar uma ressonância nova. Ah, não, mas o teu número tá no limite. Por que os números estão no limite? Porque depois, assim como ele tá no limite, daqui a pouco tu já é doente, daí tu precisa de quê? De medicação. Não tem a prevenção. Não é o paciente que é visto, é a doença e o que eu vou dar de remédio. Doença e remédio. Verdade. Então, assim, mesma coisa. E a alimentação... Que maçã linda! A day keeps the doctor away, né? Então, assim, escolher alimentos que não tem que desempacotar, gente. Tá? Até essa maçã tá muito linda. Geralmente eu gosto de comprar aquela maçã que não tá tão bonitinha, porque provavelmente ela não vai ter tanto agrotóxico. Né? Essa aqui deve estar cheia de agrotóxico, eu tiro a casca. Né? E o nosso solo, por causa da forma como ele é utilizado, né? Utilizado sempre a mesma, sem a variação, né? Uma vez eu plantei milho, outra vez eu vou plantar soja, enfim, para que os minerais sejam, e deixo o crop lá, daí aquela crop. Isso uma amiga minha, eu tenho que ela cria ovelhas, tem um sítio maravilhoso, assim, de alimentos orgânicos em Canela. Ela ensina, Samara, a gente não tira as folhas, porque olha o trabalho que a árvore teve, a raiz veio lá no fundo do solo, pegou todos os nutrientes, levou para a folha, e quando aquela folha cai, ela precisa entrar na compostagem de novo para aquele solo. A gente hoje só tira. A gente precisa... Só gasta.
Então, hoje tem mulheres, vê a unha toda crespa. Isso é falta de minerais. Isso pode ser um problema de tireoide, por falta de minerais também. Então, assim, tenta comprar orgânico, mas aí é super caro. Tenta ter uma hortinha em casa que possa algumas coisas. Então, a saúde mental, ela é tão complexa. Mas eu gosto, né, quando tinha meu programa com as minhas alunas, a gente dizia pequenas ações sequenciais. Uma coisinha por dia, sabe? Sim. Aí aquilo vai criando hábito e vai te dando uma liberdade, porque daí, se eu te disser tudo hoje nessa live, a gente precisa dizer, não. Gente, não tem essa ferramenta, não tem dinheiro, não tem o tempo, não tem... Mas daí tu vai aos pouquinhos, um dia se exercitar. Ah, não deu para fazer a musculação, não deu para pagar a academia de R$1.000. Tem um parque ali que eu posso ir caminhar, né? A gente vai, né? Eu aprendi com uma psiquiatra, a doutora Vera Stringini, ela foi minha mentora, era muito novinha, eu lembro que ela me disse uma vez, saúde é fazer o que se quer, com os poucos recursos que se tem. Sim. Então esse é o meu convite, né? A gente... E outra coisa que eu acho muito importante, eu vou pegar aqui a questão do terço, mas é que representando, não é uma questão de uma religião ou outra, tá? Mas a questão da espiritualidade. As nossas instituições, elas estão muito enfraquecidas hoje. A gente foi com iPad, iPod, iPhone, tudo me. Né? Então, assim, os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham a comunidade, eles iam à igreja, eles tinham os encontros, né? As mães tinham os grupos de mães. Então, assim, comunidade, gente, faz muita diferença na minha vida, nas nossas vidas, né? E tá naquele estudo sobre felicidade. Eu aqui eu me mudei para uma outra região na minha cidade e encontrei uma igreja assim que eu super... No primeiro dia, depois da missa, me convidaram para um café. E naquele café, perguntaram se eu podia ajudar para fazer as tortas. E assim eu fui. E eu tinha perdido minha mãe, estava um momento muito difícil para mim. E quando eu me vi, estava cheio de mulheres mais velhas, algumas mais novas, outras na idade da minha mãe, me abraçando emocionalmente, né? Né? Tinha uma rede de apoio. Sempre te abraçando, mas embracing, né? E isso fez uma diferença para mim, para o meu marido, para minha filha. Então, todo domingo a gente vai. Eu estou em 3 comitês. Então, a gente ajuda da forma que a gente pode. Mas quando São Francisco de Assis, ele diz, é dando que se recebe. Quanto eu recebi nesse tempo, fazendo essas atividades, fazendo torta, a gente fez 85 tortas agora para Páscoa, né? Com outras mulheres. Eu disse, gente, parece que eu tô sonhando, porque eu e minha mãe, minhas tias, depois minhas amigas lá em Miami, que uma delas era chefe, isso para mim é a conexão com o feminino, tá? Com outras mulheres cozinhando, e isso a igreja me deu. Então, assim, a espiritualidade, a doutora Lisa é uma psicóloga americana que tem uma pesquisa que mostra que as pessoas que têm fé, os níveis de depressão são muito mais baixos. Então, assim, a fé, vamos resgatar isso, seja no que for, seja no universo, na mãe natureza, em uma força maior. Olha para um ser humano, para um bebezinho que nasce. Não é possível que não exista uma força maior. E às vezes a gente está na corrida de pagar conta, se irritando com o marido, se irritando com os filhos. Eu sempre me lembro disso, porque eu levei 18 anos para ter minha filha, né? Eu já era casada há 18 anos. Então, às vezes eu tô assim, ela tá na pré-adolescência, né? Ela me desafia. Eu disse assim, gente, que bom que ela tá me desafiando. Que bom, essa guria não é uma banana. Força, Mas aí eu preciso ver assim, ok... mas quem sabe eu preciso despender mais tempo, né? Tem um psicólogo americano que fala, conversa com seus filhos, sem celular, sem nada. Agora eu vou desligar daqui, eu não vou nem levar lá para baixo meu celular, porque é com minha filha, com meu marido,
Porque senão eles veem você com aquele celular, eles vão ver, é mais importante do que eu. Então, a saúde mental, ela tem essas nuances, né? Então, eu fui da fé à questão da família, mas a gente precisa, porque às vezes a gente está idolatrando ídolos que ou valor, né? Não acrescenta nada na nossa vida. Verdade. Verdade. Sâmara, eu tô extasiada. Eu tô muito grata. Eu quero agradecer muito a você. Não sei se a ferramenta, a caixa foi toda? A caixa foi toda? Foi. Ficou aqui no cérebro, né? Que é mas a gente falou lá na hora, eu não puxei ele, que é cuidar do nosso cérebro. Se eu vou comer uma coisa, pensa, isso aqui vai fazer bem pro meu cérebro. Entre comer um cookie e comer um punhado de amêndoa, entre comer um brownie e comer dois selênios, 2 castanhas do Pará, que ajudam o selênio, ajuda a evitar a depressão, ajuda a regular os nossos hormônios. A gente precisa, na menopausa, comer com intenção para cuidar do nosso cérebro. Porque o que fica, gente, é se não estar lúcida no final. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que, eu não sei se você discorda do que eu vou falar. O que eu percebo, eu estava até conversando ontem na outra live com a Anne, a nossa nutricionista, que muitas das vezes a gente tem a sensação, eu estou envelhecendo, que chato, a menopausa está fazendo isso comigo, está me trazendo limitações, só que eu estou aprendendo, porque eu estou começando a prestar mais atenção na saúde mental, por isso que eu estou aqui tão grata, porque você falou de tantos fatores, que eu falei, puxa vida, eu estou no caminho certo, né? E eu faço questão de compartilhar, porque eu venho aprendendo, por mais doloroso que seja, não é fácil, que a menopausa ela é uma reconstrução, sabe? O meu corpo não me punindo, mas me preservando. Porque eu já não bebo café, mas que droga, não vai mais poder comer isso, mas assim, não veja dessa maneira, não faça isso. É o seu corpo falando, poxa, vamos nos preservar mais uns 30 anos, para você viajar mais, para você fazer mais trabalhos, ajudar outras pessoas. Exatamente. Então, assim, o que você falou hoje, assim, muito importante. A saúde mental é isso, é o caminho para se preservar, né, para preservar o corpo. Eu só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para mim, assim, eu estava um pouco nervosa, porque eu falei, caramba, é a Sâmara, ela tem uma experiência e eu tô aqui aprendendo, eu sou uma eterna aprendiz, né? O Mãos na Pausa me ensina tanto, a menopausa me ensina tanto e eu tô mais tranquila. Eu aprendo todos os dias, estou aprendendo aqui nessa interação contigo, né? E tu falaste uma coisa tão importante agora no final, né? Eu continuo tomando café, tá? Até a doutora Lisa Mosconi recomenda café, ela diz o melhor é o expresso, né? Mas tem horários, 90 minutos depois você acorda, não toma depois das 4 da tarde, enfim. Mas não precisa cortar o café. Mas assim, tu falou uma questão, né? São alguns sacrifícios que tu vai fazer, que eu boto nessa categoria, que realmente muda o jogo. Coisas que a gente fazia com 20 anos, que a gente não consegue mais fazer agora, ou faz diferente, né? Mas assim, a gente precisa ver como se cuidar para também continuar compartilhando os nossos gifts, né? Os nossos presentes que Deus e a vida nos deu, porque a gente não chegou até aqui em vão. A gente tem uma história e como a gente pode honrar toda essa história, como a gente começou lá no início dessas 100 milhões de mulheres que não podiam votar, que não podiam abrir a boca, que não podiam dar a sua opinião e que hoje a gente pode. Então que a gente possa usar os nossos presentes de talentos, mas a gente precisa estar bem para isso. Eu preciso estar nessa construção. Eu gosto muito. Outro dia eu estava falando com uma amiga, né? E eu disse assim, gente, a menopausa é uma reforma morando dentro da casa. Pois é, exatamente. Dá poeira, dá coisa que tu tira de lugar, tu tem que quebrar uma parede ali. Né? Exatamente, mas você não sai da casa. Os paradigmas, as coisas que a gente era tão enraizada, que a gente aprendeu, e às vezes a gente não questiona por que a nossa mãe nos ensinou assim. Minha mãe nunca sofreu de menopausa, nunca falou nada. Não, estava lá,
na hora de sexo falava que tinha uma dor de cabeça porque a vagina estava toda seca, mas Deus o livre que ela ia falar isso. Pois é. Nem sabia. Ela não podia que nem aquilo falar estava nada. relacionado com a menopausa. Nem sabia, nem sabia. É verdade, é verdade. E a prova de que a gente está aqui, né, Sâmara, falando sobre a menopausa tão abertamente, colhendo tanto conhecimento, é a prova de que como a gente está evoluindo, porque apesar de ainda ser um tabu, né, apesar de você chegar, já vi muitas postagens suas que o médico falou, isso aí vai passar, isso é coisa de mulher. A gente não escuta isso no século XXI, o que eu acho assim um absurdo, sabe? Tal como quando eu fui ao médico e disse que é coisa da tua cabeça, eu queria fazer uma esterectomia, falou, se você encontrar um príncipe encantado e quiser ter um filho, eu falei, eu não posso, eu tô com um problema muito grave no meu útero, eu quero fazer uma esterectomia. E aí o médico falou isso pra mim, eu falei, em que mundo você está, né? Então, assim, ela tá até falando, não tinha essa oportunidade de aprender com a gente, nós é que aprendemos. Então, assim, hoje nós estarmos aqui, nós estamos reverenciando nossas mães, nossas avós, nossas tias, né? E tantas pessoas que nem sequer podiam falar sobre isso. Uma menina na Austrália, ela teve uma crise de calorões, ela é jornalista, teve ao vivo. E aí nós conversamos, tal conversa como eu tive com você, ela falou, Angel, aqui na Austrália, uma senhora falou para mim que nem o médico da família queria falar sobre menopausa com ela, com essa senhora de 97 anos. Ela não podia falar. Eu tenho paciência da Austrália e é complicado. Né? É complicado. E aqui no Brasil ainda, sabe, a gente está aí o SUS e os nossos canais, eu acho que é muito importante. E muito obrigada, Sâmara. Se eu não fosse com a minha questãozinha lá, tudo querendo saber, eu não saía com a minha médica da menopausa, com os meus exames de ultrassom que eu precisava. A gente precisa ir lá. Que 19 minutos ela não tem como saber mais da minha saúde do que eu. Não. Você tem que fazer um homework antes de ir no médico. E o seu conteúdo, ele ajuda muito isso. O seu conteúdo, eu acho que ele... porque o que acontece? Coisas que você realmente não vai ter tempo de perceber, o médico não vai te falar, né? Então, esse conteúdo, esse trabalho que a gente procura fazer através dos nossos perfis, eu acho que é muito isso, levar conhecimento, levar iluminação, né? Encontrar respostas. Ampliar a consciência para a questão de homens e mulheres. Essa semana eu estou dedicando aos relacionamentos, os homens também precisam saber, né? Sim. Teve uma propaganda maravilhosa, acho que eu até vou postar amanhã, de um homem que ele não sabia que a menopausa podia causar depressão e a esposa dele se suicidou. E os índices de suicídio aumentam bastante depois dos 60 anos. Eu li sobre isso. Pós-pandemia. Então, assim, daí ele, com essa agência, uma agência da Europa, fizeram uma campanha de que é importante saber e falar sobre menopausa. E a questão da saúde mental é fundamental. E os homens, às vezes, estão tão no escuro, ou até mais do que nós. Sim. E as mulheres se culpam. A gente tem que abandonar o chicotinho e pegar ferramentas. E entender que não é entender que em algum momento, eu não consigo ir na academia e fazer a musculação. O que eu consigo hoje? Quais são os recursos, né? A saúde é fazer o que se quer com os recursos que se tem. Quais são os recursos que eu tenho hoje? E utilizá-los, né? Mas para isso a gente precisa, às vezes, se fortalecer com amigas, com profissionais. A questão, né? Até trouxe esse remedinho aqui que tá até vazio, mas assim, para mostrar que às vezes a pessoa precisa de um remedinho também, né? Para uma depressão. E não é vergonha, gente, para depressão, para ansiedade. Ela precisa, às vezes, para sair. É como um carro. Eu digo, remédio para depressão é como um carro que acabou a bateria. Tu pode ali, falar e fazer a psicoterapia que tu quiser, mas se não vier outro carrinho ali que fizer a ligação direta, outro tocar a bateria, não vai andar. Pois então, às vezes verdade. Precisa, porque a depressão tem elementos químicos muito importantes. O emocional alterou o químico, com certeza, mas às vezes a gente precisa dar aquele empurrãozinho com a medicação para a pessoa tomar conseguir sair respirar. do lugar,
e daí Verdade. poder evoluir na terapia. Não precisa ser para a vida inteira, Não. né? Mas um passo de cada vez. Sâmara, muito obrigada. Obrigada a todas e todos que vieram aqui falar com a gente. A gente vai disponibilizar esse vídeo. Vou compartilhar com você, Sâmara, vou te dar o tag. Eu te agradeço muitíssimo. Uma excelente noite a todos nós. Muito obrigada, Sâmara, que a gente possa continuar crescendo juntas. Amém. E muito obrigada pelo seu conteúdo, obrigada por esse momento. Eu que te agradeço, obrigada no Dia da Psicóloga. Parabéns. 27 anos depois, eu me lembro assim, quando tu encontrava as colegas e daí elas tinham, abre uma loja, ou foi vender seguros, ou foi trabalhar no banco, e daí a gente dizia, pá, o curso de psicologia é um curso tão intenso, né? A gente se doa tanto, e depois de 27 anos está aqui ainda testemunha da importância da psicologia. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que assistiram, de coração, muito obrigada.